A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. E hoje, sábado, eu quero compartilhar com os irmãos mais uma palavra que está nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Como eu estive comentando com os irmãos, estava meditando no livro de Jeremias e entrei no livro de Ezequiel. E Deus já tinha me dado essa passagem. Ontem eu não preguei sobre ela, falei sobre outro assunto, trouxe algumas explicações do ocorrido. E hoje, ontem eu meditei mais uma vez nessa palavra e resolvi tirar essa palavra hoje para meditação. Não só minha, novamente, porque a palavra de Deus ela se renova, mas também dos meus queridos amados irmãos que fazem parte do canal. Aqueles que quiserem se inscrever também, é bem-vindo. Em nome de Jesus, é a Comunidade dos Discípulos. Amém? Eu sou apenas um servo, nada mais do que isso. Estou aqui apenas para levar a palavra de Deus, para proclamar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas antes a gente vai fazer uma pequena oração. Amém? Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tome o primeiro lugar, pois a glória, Senhor, pertence a Ti. Não a nós, diz o Salmo, mas ao Senhor seja dada a glória. Então a glória é Tua, Senhor. Tu não reparte a Tua glória com homem algum. Por mais que o homem seja usado nos dons de cura, de mistério, a glória sempre será Tua, porque é o Senhor quem realiza essas coisas maravilhosas. Amém? Bom, meus queridos amados irmãos, como eu disse, eu estava meditando, já estou quase no finalzinho do livro de Ezequiel, porque eu tenho lido todos os dias, Na verdade, eu tenho lido direto, porque fico lendo, então eu não faço um estudo sistemático. Eu vou lendo e aquilo que Deus coloca no meu coração, eu vou anotando para trazer para os irmãos. E Deus me deu uma palavra que está no capítulo 6 de Ezequiel. Aleluia. Deus, ele vai usar o profeta Ezequiel para falar ao reino de Israel, porque tanto Israel como Judá, já tenham frisado isso, eles desagradaram a Deus. Eles começaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor, se prostituíram, idolatria, desonestidade, uma série de coisas, abandonaram o povo, quer dizer, o povo estava a mercê, o povo de Deus, a mercê da própria sorte. Tanto é que a gente vai lendo o livro de Ezequiel e a gente vê que lá no final Deus ele vai falar sobre os pastores, que eles só querem se aproveitar do povo e que abandonou as ovelhas do Senhor. Então a gente vê aí a situação do povo de Deus, um povo que estava agora em pecado e que Deus ele vinha com uma sentença sobre este povo. Eu quero ler aqui no capítulo 6 de Ezequiel, diz assim a palavra de Deus: o Deus eterno falou comigo assim: homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor eterno, que ouçam aquilo que estou dizendo, as montanhas, as colinas, os desfiladeiros e os vales. Glória a Deus. Até aqui, meus queridos. Por que Deus ele vai usar esta linguagem, montanhas, vales, desfiladeiros, riachos? Porque o povo estava indo às montanhas, aos montes, adorar outros deuses. O povo estava perdido na idolatria, no paganismo, no culto à fertilidade, buscando
através de deuses pagãos, prosperar, culto à fertilidade, para que houvesse chuva, para que houvesse produtividade. Então eles abandonaram a Deus para buscar outros deuses. E Deus diz para mim e para você nessa tarde: ouça a mensagem de Deus, ouça a palavra de Deus. E nos dias que nós estamos hoje, as pessoas têm desprezado a mensagem do Senhor. Quando são as pessoas que por aí saem a evangelizar, às vezes no sábado, num domingo, e muitas pessoas desprezam a mensagem do Senhor. Muitas pessoas dizem: não, hoje eu não quero, deixa para depois. Elas querem a bênção, elas querem uma oração, mas elas não querem ouvir a mensagem. Porque a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela vai de encontro ao pecado que o ser humano, que muitas das vezes nós praticamos. E as pessoas não gostam de ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é como sal. Quando ela bate na ferida, ela queima. E quantos são hoje aí, a gente vê o mundo perdido na prostituição, a gente vê o mundo aí perdido no homossexualismo, no lesbianismo, na idolatria, não só idolatria de imagens, mas idolatrando cantores. As pessoas têm desprezado a Deus. Quando estava aí aquela pandemia, as pessoas corriam, era nas ruas se ajoelhando, era pedindo a misericórdia de Deus, eram as pessoas nos seus apartamentos, ligando o som alto em louvores evangélicos. Mas hoje o que é que a gente vê? As pessoas não querem a Deus, elas querem apenas a bênção, elas querem apenas a cura, elas querem apenas se aproveitar de Deus para receber a sua bênção. Quando tudo vai bem, as pessoas esquecem de Deus. Quando tudo está a mil maravilhas, as pessoas esquecem de Deus. Elas começam a roubar, a praticar engano, mentira. É o marido traindo a esposa, é a esposa traindo o marido, é as pessoas metidas no tráfico, na marginalidade, porque não querem deixar a Deus, porque querem uma vida fácil, querem uma vida distante de Deus, querem viver no pecado. E o povo aqui, nesta época, estava nessa situação, na imoralidade, na violência, na prostituição, não só prostituição de idolatria, porque Deus fala que quando nós nos prostramos diante de uma imagem e deixamos de adorar a Deus, nós estamos nos prostituindo. Esta é a palavra que Deus usa para o povo de Israel, para o povo dele, para o povo de Judá. Quando eles deixam de ouvir a Deus e buscar outros deuses, eles estão se prostituindo diante de outros deuses. E as pessoas distanciam-se de Deus. Você vê aí coisas acontecendo no meio da política. A gente coloca ali alguém que se diz de Deus, que se diz representar a igreja, mas muitas das vezes até a própria liderança da igreja são os primeiros a se corromper. Se corrompem por qualquer maço de dinheiro que eles recebem, por uma barra de ouro, se corrompem para que o líder da nação pague a sua dívida, lavam dinheiro, usam a congregação para lavar dinheiro. Então o povo hoje está perdido. E o que a gente viu são muitos irmãos que foram expulsos da igreja porque não votaram em Beltrano, porque os pastores queriam isso, que as pessoas votassem em um certo candidato, e aquele irmão que não votasse, que discordasse, ele seria ou expulso da igreja, ou se ele tivesse um cargo, se ele fosse um diácono, um presbítero, um pastor, um evangelista, ele perderia o cargo porque ele estaria indo contrário às ideias, à ideologia da igreja.
Mas, na verdade, o que a gente viu hoje aí, o que está chegando às claras, é que havia uma ladroagem imensa, é que muitos pastores, infelizmente, participaram daquela quebradeira, se prestaram em ir para Brasília para fazer aquilo, e muitos irmãos estão agora encarcerados ali, pagando um preço. Por quê? Porque não tiveram senso crítico, porque se deixaram levar pelo que as pessoas dizem. Quantos irmãos foram coagidos, meu querido? Mas nós temos que ter o nosso ponto de vista. Não é porque você vai perder o seu cargo, não é porque você vai deixar de frequentar um templo que está ali reunido, você vai votar em alguém. Você pode adorar a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Aquilo ali só serve para reunir as pessoas, para elas terem comunhão, se conhecerem. Mas, infelizmente, hoje o celeiro evangélico está sujo. Os altares estão podres. É prostituição, é adultério. É o pastor que mata a criança, é o pastor que estupra a criança. A gente vê essa sujeirada toda. Não adianta a gente querer passar a mão na cabeça. Não adianta querer colocar as coisas atrás da porta, debaixo do tapete. Porque Deus está vendo, meu querido. Deus, Ele conhece cada um de nós. Deus, Ele sabe o que eu estou falando, Ele sabe o que eu estou pensando. Deus, Ele sabe quando eu estou sozinho dentro do meu quarto. Deus, Ele sabe quando eu estou sozinho em qualquer lugar, quando eu ando na rua. Deus, Ele sabe, conhece as minhas pegadas, o meu caminho. E a pessoa às vezes acha que pode enganar a Deus e sobe ali todo arrumadinho, em cima de um altar, em cima do púlpito e prega. Não busca a santidade, quando Deus exige de nós santidade. Ele diz para mim e para você que nós devemos viver em santidade. E essa santidade tem que ser constante, tem que ser diária. Nós perfeitos nós não somos, mas nós temos que buscar estar agradando a Deus. As pessoas querem agradar o homem. Eu vou para a igreja hoje, né, para o templo. Eu falo igreja, irmão, porque é o comum se ouvir. Mas, na verdade, é templo, é congregação. A igreja é cada um de nós quando estamos reunidos. Formamos ali o corpo de Cristo. Mas a igreja é você, sou eu. E aquele local ali está muitas vezes sujo. Às vezes tem pastores que ficam ali brincando com a palavra de Deus, de piadinha. Faz piada com o irmão. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Quando era professor da escola bíblica, eu passei por isso. Todas as vezes que eu terminava, ou estava ensinando um tal pastor, que eu não vou dizer o nome, e nem vou dizer a denominação a qual eu frequento, ele dizia para outra irmã, desliga o rádio, porque o rádio está chiando. Mas era sempre quando eu ia ensinar. Era sempre quando eu estava ali ensinando, ele vinha com essas piadinhas indiretas. E uma vez ele disse para mim assim, a gente construindo uma igreja, ele chegou e disse, irmão Gilson, quem lhe consagrou a diácono? E eu disse, pastor, eu não caí na igreja de paraquedas. Eu não cheguei aqui e disse, agora eu sou diácono. Não. Se eu sou diácono é porque o pastor que antes do Senhor estava, me consagrou. Aliás, eu fui consagrado em outra igreja, chamada Assembleia de Deus Adonai. Mas porque eu vim morar neste bairro, aqui, então eu vim me congregar numa igreja mais próxima. E fiquei ali durante um ano. Ali atrás, eu tinha dito para minha esposa, olha, minha filha, eu não vou mais querer ser diácono, eu vou ficar apenas ali ouvindo a palavra de Deus, não quero mais o serviço sacerdotal, vou ficar ali, o que eu puder ajudar no evangelismo. Mas aí o pastor, até um senhor de idade, um homem de Deus, ele veio até mim e disse, irmão,
Deus me diz que você não é para estar aí atrás sentado e que você tinha que estar ali na frente, mas eu disse assim, pastor, não, eu já conheço como é, mas eu não posso, eu não quero. E não era por causa de pecado, irmão, porque pela misericórdia de Deus eu tenho procurado me guardar para o Senhor. E o pastor ficou, mas a minha esposa chegou para mim e disse, olha, é por isso que às vezes, meu filho, você paga preço. Então eu orei junto com ela, a gente foi orando, então eu resolvi aceitar, né? E aí o pastor me apresentou à igreja, ele não sabia que eu era consagrado a diácono de outra igreja. E ele disse, você é... Eu disse, não, eu sou consagrado, eu fui diácono de outra igreja. Então ali ele me apresentou à igreja, a igreja recebeu, e eu fiquei durante esse tempo, depois teve a consagração geral, e ele me levou para a sede, apresentou ali ao pastor presidente, aos demais representantes, liderança da igreja. E eu fiquei, mas quando o pastor saiu, entrou um outro. E esse outro gostava muito de brincar. Brincava muito com as coisas de Deus. Mas cada um é cada um, né? Só que quando ele veio brincar comigo, essas coisas já estavam me deixando triste. E eu, por bem, eu achei melhor entregar o meu cargo de diácono. Porque diácono não vai o fato de eu ser diácono não vai me levar para o céu se eu não tiver uma vida consagrada, se eu não tiver uma vida de obediência. Então entenda, meu querido, seja você quem for, pastor, evangelista, diácono, presbítero, membro de igreja, seja você o porteiro da igreja, seja você a pessoa que faz a limpeza na igreja, se você não tiver com uma vida de santidade, com uma vida de obediência à palavra de Deus, você não vai para o céu. Porque no céu a palavra de Deus diz que não entra pecado. É necessário lavar a veste. É necessário se despojar do eu, do pecado. É necessário deixar as coisas que desagradam a Deus. E quando nós procuramos agradar a Deus, o inimigo se levanta. Satanás, ele tem os seus cavalos. Satanás, ele tem os seus instrumentos que procuram muitas das vezes tirar o nosso foco de Deus. Porque ele sabe, ele conhece quem é de Deus, irmão. Não se engane, Satanás, ele sabe quando uma pessoa é de Deus ou não. E ele busca aqueles que são de Deus para poder tirar essas pessoas do caminho de Deus. Porque ele vê que a pessoa está agradando a Deus. E quando a pessoa agrada a Deus, Satanás, ele fica furioso. Ele tenta de qualquer jeito tirar, afastar as pessoas de Deus. E aqui a gente vai ver, neste livro de Ezequiel, o quanto o povo estava sofrendo, abandonado, o povo estava em pecado, o povo estava horrivelmente sofrendo, mas Deus disse que ia ser o pastor deles. Lógico que isso era uma profecia a respeito de quem? Do nosso Senhor Jesus, que veio, que pregou a palavra de Deus, que ensinou a verdade e que nos deixou a missão de fazer o ID, de levar a palavra de Deus. Meus queridos, hoje eu tenho uma certa dificuldade porque quando eu ando a minha perna, ela adormece devido a um problema de coluna que eu tenho. Então, eu não posso caminhar muito. Quando eu caminho a uma certa distância, a minha perna ela fica dormente, devido ao meu problema de coluna, a minha hérnia de disco, que já é estruja, né? Ela já está indo... E às vezes nem em pé, eu não posso ficar tanto tempo em pé. E às vezes quando me sento, quando chego em casa, eu tenho que me esticar na cama. Não é porque eu tenho esse problema, eu vou deixar de fazer a obra. Deus nos dá meio para fazer a obra, e este aqui é o meio a qual eu arranjei de levar a palavra de Deus através das redes sociais, de anunciar o Evangelho, para dizer para você que só existe um caminho, e é Cristo, o caminho da salvação. Olha, o caminho da salvação não é o dinheiro que você tem, não é a posição que você tem na sociedade, o seu status.
não é se você é uma pessoa conhecida aí no meio das pessoas granfinas, não é se você tem carro, não é se você é possuidor de uma casa, se sua conta bancária é alta, se você é bonito, se você é branco, se você tem olho azul, não é isso que vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é arrependimento, é entregar a vida a Deus, é deixar, às vezes, de ser orgulhoso, de ser soberbo, de ser falso, de ser mentiroso, porque tem muita gente mentirosa, soberba, falsa, que não fala a verdade, que omite as coisas. Tá cheio de gente assim, tem carinha de anjo, mas é um capeta, vestido de capeta. Dentro do coração é imundo, o coração é podre, porque não fala a verdade, porque omite as coisas. E Deus não se agrada desse tipo de gente, de pastores assim, de homens assim. Não precisa ser pastor. Tem tanta gente que tem a aparência de anjinho, mas é falso, é mentiroso. E Deus não se agrada de pessoas mentirosas. Ou você, ou é sim ou é não. Tem muita gente assim, meu querido. Não se engane. As aparências. Às vezes você olha uma pessoa serena, calma. Não se engane. Às vezes esse tipo de pessoa são as pessoas mais sujas, mais imundas, mais hipócritas que tem, porque são fingidas, não são verdadeiras. São pessoas que fazem as coisas na surdina. Não são homens suficientes para chegar, entendeu? Então são pessoas que vivem às escuras, nas sombras. E Deus não se agrada de pessoas assim. E quanta gente tem na igreja que usa da palavra de Deus, pastores que estão enganando o povo de Deus. Mas nós temos que pregar a verdade. Eu não tenho compromisso com nenhuma instituição evangélica, meu compromisso é com o reino de Deus. Eu tenho que pregar a verdade para agradar a Deus, não para agradar o meu pastor da igreja a qual eu frequento, não para agradar o presidente da igreja, para receber tapinha nas costas, que muitas das vezes são tapinhas falsas, não são verdadeiras, porque essas pessoas muitas das vezes só querem o nosso dinheiro, fazem da igreja um meio de lucro, de enriquecimento. E Deus diz para mim e para você viver uma vida santa, buscar a presença de Deus, porque os dias, meu querido, não se engane. Eu sempre tenho repetido nas minhas lives, os dias são maus. Os dias são maus. A gente vê aí países em conflito, em guerras. Não pense que, eu tenho sempre frisado, não pense que a pandemia acabou. Vai vir coisa pior. Vai vir coisa pior porque está escrito na palavra de Deus. E se o povo de Deus não se despertar para buscar a Deus, se o povo de Deus não se consagrar, se o povo de Deus não se voltar para Ele, não clamar com coração sincero, verdadeiro, o povo estará perdido. Perdido na mão de pastores mentirosos, de pastores enganosos, de pastores fraudulentos, de pastores que só sabem tirar a lã do povo de Deus. Vem com histórias de que se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Inventam muita coisa para tirar dinheiro de você. Levam o lenço para vender na igreja, é o sabonete, é o prato, é o óleo ungido, é a água. Tudo isso aí, irmão, é paganismo. Tudo isso aí é engodo que tem dentro da igreja, que está ali para enganar o povo. Porque eles sabem que essas coisas místicas mexem com o povo. Isso aí já existia.
É só você ler a história da igreja. As pessoas, elas compravam objetos porque achavam que aquele objeto estava santificado. E elas colocavam aqueles objetos dentro dos seus lares. Mas, na verdade, meu querido, nós temos que colocar Jesus dentro do nosso coração. Ele tem que estar entronizado dentro do nosso coração. Ele tem que ser o centro. Essas coisas aí, óleo, isso aí, sabonete, é o lenço, é o tijolinho, é o feijão, é tanta coisa que se inventa para tirar o dinheiro do povo. Mas Deus vai cobrar. Cada um de nós, um dia, vai prestar conta a Deus. Então nós temos que ser vigilantes. Nós temos que pregar a verdade, para que as pessoas se despertem e venham buscar a Deus. Mas não por aquilo que Deus pode dar a elas de material, mas elas têm que ter consciência da necessidade de salvação, que elas precisam de salvação, se elas não se voltarem para Deus, não deixarem o pecado, elas serão fadadas a ir para o caminho da perdição, a ir para o caminho do Hades, aonde não vai ter volta. Deus está dando oportunidade a cada pessoa. Ninguém vai poder dizer, eu nunca ouvi a palavra de Deus. Mentira. Hoje a gente tem aí a internet, a gente tem as redes sociais e a palavra de Deus, irmão, já foi pregada nos 4 cantos dessa terra. Deus, ele está sendo apenas misericordioso para com a humanidade, dando tempo de nós se arrependermos dia após dia. Porque, como eu sempre tenho frisado, os dias são maus, as coisas vão piorar, mas o homem apenas quer se aproveitar, curtir a vida. Eu vou para a balada, eu vou aqui apertar um cigarrinho, eu vou fazer isso, eu vou ali para a boate, eu vou pro cabaré, aí o cara é casado, deixa a mulher, vai para esses cantos, pega doença. Então, irmão, tem muita gente na igreja, está na igreja, mas está com o pé no mundo. Como diz o ditado, é o crente Raimundo. O que adianta você estar dentro de uma instituição religiosa, mas você sai dali e vai para uma mesa de bar, e você sai dali e vai para um prostíbulo, e você sai dali e vai enganar os outros, vai passar a perna nas pessoas. Às vezes você tem um negocinho e engana fulano, porque o fulano não conhece muito bem daquilo. Você cobra juros altos. Você pensa que Deus se agrada. Não, irmão, mas ali é meu meio de vida. Deus não se agrada disso, irmão. Nós temos que ser justos. Tem muita gente assim, irmão. Tem muita gente assim dentro da igreja. É o pastor que diz que confia em Deus, mas anda de carro blindado. É o pastor que diz que confia em Deus, mas do lado dele tem 5, 7 segurança. Como é que eu digo que confio em Deus e ando com segurança à minha volta? Como é que eu digo que confio em Deus e ando de carro blindado? Que confiança é essa? É apenas verbal? É apenas de palavra? Porque se nós confiamos em Deus, irmãos, nós temos que dizer, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Porque, meu irmão, a gente vai no tempo de Deus. A nossa vida aqui nessa terra, ela vai no tempo de Deus. É no queirós de Deus, não é no queirós do homem. É Deus quem tem na mão a vida e a morte de cada um. Não está na mão do homem. O homem não tem poder da morte. Satanás, ele pode tocar apenas nessa matéria, que vai se apodrecer. Mas ele não pode tocar no espírito que já pertence a Deus, daquela pessoa que entregou a Deus. Então, irmãos, vamos buscar a presença de Deus. Ore na sua casa. Faça da sua casa, irmão, um monte de oração. Você não precisa ir para os montes. Eu preciso ir por monte para buscar o poder de Deus. Não. Aí no seu quarto, aonde você estiver, numa pracinha, sentado no banco, às vezes, do seu condomínio, busque a Deus. Ore a Deus ali baixinho. Fale com Deus.
E Deus vai ouvir com certeza e Deus vai estar presente. Porque Deus deseja que nós venhamos a nos arrepender. E se o homem não se arrepender, vai pagar um alto preço, irmão. Porque o que está em jogo é a sua alma, é a minha alma. E a salvação, ela é individual. Eu não salvo a minha esposa, eu não salvo as minhas filhas, eu não salvo a minha mãe, eu não salvo ninguém, irmão. A salvação é individual. É cada um, irmão, vai dar conta de si. Cada um é responsável por sua vida. Mas se o homem não quiser, Deus não vai forçar. Sabe por quê? Deus, ele é educado. Deus, ele é educado. Ele não vai entrar na sua vida sem a sua permissão. Agora, Satanás, meu querido, ele entra. Ele não pede permissão para destruir sua família. Ele não pede permissão para destruir a sua vida. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Olha a situação a qual vivemos, olha a sua volta. Você assiste jornal? Você é uma pessoa que está ligada nas redes sociais, no que está acontecendo no mundo, na política, na sociedade em que você vive, nos outros países. O diabo, irmão, está destruindo a humanidade, está destruindo o homem. O homem está indo cada vez mais para o fundo do poço. Quantas são as pessoas nas drogas e não conseguem se libertar? Hoje a gente tem essa tal de K9. As pessoas estão igual um zumbi. Parece aquele filme que tem na internet, aí na Netflix. Estão assim como zumbi, usando drogas pesadas. É o fim da humanidade. O homem que não se chegar a Deus, irmãos, ele está fadado à perdição, infelizmente, porque tem rejeitado o Criador. Assim como este povo rejeitou, assim como a liderança de Israel, eles rejeitaram a Deus. Hoje em dia as pessoas estão rejeitando. Os pastores pregam, as pessoas pregam por aí, nos trens, nos ônibus, nas ruas, nos becos, nas vielas, e elas desprezam a Deus. Desprezam a oportunidade de salvação. E não é amanhã, é agora. É agora. Se você que está me ouvindo deseja entregar a sua vida a Deus, aí dentro da sua casa, aonde você estiver, numa praça, dentro de um ônibus, no metrô, abaixe sua cabeça, coloque a mão no seu coração e peça para que Deus perdoe seus pecados e entre no seu coração e mude a sua vida. Mas você também tem que se esforçar. Eu vou contar um fato aqui que aconteceu. Eu morava em certo bairro. Eu era uma pessoa muito ativa na obra de Deus. Eu evangelizava, eu fazia orações, né? Pela misericórdia de Deus, eu dirigia oração na casa das pessoas. E as pessoas aonde eu morava ali no bairro Damas, elas me conheciam, irmão Gilson, porque sabia que eu sempre estava orando. E tinha uma irmã que ela tinha um irmão. E ela disse: irmão Gilson, vai orar ali pelo meu irmão, vai falar com ele para ele voltar para Cristo. E eu disse: eu vou, irmã. E eu cheguei para aquele rapaz e comecei a falar de Jesus para ele, porque ele já conhecia a palavra também. E ele começou a rir, ele começou a zombar, ele começou a fazer pouco caso. E de repente Deus me usa e diz assim: hoje é teu último dia. A tua oportunidade é agora de salvação. Mas ele começou a rir. E quando foi, irmão, nas madrugadas, este rapaz, ele foi pego em um beco e ele foi esfaqueado várias vezes, porque ele foi para uma festa e não sei o que aconteceu nessa festa, se foi ele que arrumou confusão. Eu só sei que ele veio morrer ali.
E as irmãs vieram até a minha casa e disse: irmão, o meu irmão morreu. Você falou aquilo, mas ele não entende, mas ele não deu ouvido. E muitas pessoas, irmãos, não dão ouvido porque acham que a vida delas aqui vai durar para sempre, que elas são imortais. Mas, na verdade, nós não sabemos o tempo de vida dessa matéria. A doença pode nos vir, a velhice vai chegar, como diz a palavra de Deus, que a nossa vida é como erva que cresce e murcha. É a velhice que chega. A palavra de Deus vai dizer que a nossa vida é como uma gota de orvalho que logo passa, porque a violência é grande. Você sai e não sabe se volta, porque tamanha violência. A pessoa às vezes quer roubar um celular e te mata por causa de um celular, ou te mata por causa de uma discussão, porque essas pessoas são assim, o mundo está assim. Mas se você tiver uma vida em Deus, irmãos, o diabo, como eu disse, ele pode matar o teu corpo, mas ele não pode tocar na tua alma, porque a tua alma é de Deus. Mas para que a sua alma seja de Deus, você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. É isso que Deus quer para toda a humanidade. Deus não quer isso apenas para as pessoas que se acham boas, né? Deus não quer salvar apenas aqueles que se acham bonzinhos. Deus quer salvar aquele que está dentro do presídio, aquele que está numa UTI dentro do hospital, aquele que está caído na praça ali, deitado, sem se alimentar, moribundo, onde as pessoas não dão nada. Deus quer salvar o negro, o branco, o rico, o pobre. Deus quer salvar o americano, o brasileiro. Não importa, a pessoa tem que se achegar, tem que deixar o pecado, tem que deixar a sujeira, irmão. Você sabe o que você precisa deixar. Eu não estou aqui para te acusar e dizer que você faz isso, que você faz aquilo, porque quando eu aponto para você, tem 3 dedos apontando para mim. A palavra de Deus diz: olha, tira a primeira trave do teu olho, para depois tu tirar o cisco do olho do irmão. Então cada um sabe o que faz diante de Deus, cada um sabe o que está praticando. Então nós temos só que entregar a nossa vida a Deus, meus queridos. Deixar Deus trabalhar dentro de nós, deixar Deus santificar a nossa mente através da palavra, deixar Deus santificar o nosso ser através da oração, buscar agradar a Deus, não mentir, não roubar, não adulterar, não fazer coisas que desagradam a Deus, porque o homem sabe o que é certo, o que é errado, ele tem dentro de si. Deus já colocou desde a eternidade o certo e o errado dentro do homem. Mas cabe a cada um de nós escolher. O homem é responsável pelos seus atos. Nós somos responsáveis, meu querido, pelos nossos atos. Não se engane. Às vezes a pessoa não quer se responsabilizar pelo ato dela. Mas nós somos responsáveis. Deus nos conhece, amém? Nós não podemos nos esconder de Deus, meu querido. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Que você busque a Deus, em nome de Jesus. Que você possa entregar a sua vida a Deus, enquanto há tempo. Porque os dias já estão abreviados. Se esses dias não tivessem abreviado, o que seria de nós? Então entregue a sua vida ao Senhor, busque a Deus enquanto há tempo, porque enquanto há vida, enquanto há sopro de vida, fôlego dentro do ser humano, há então esperança de salvação. Mas depois que acaba o sopro de vida, o que vem é a morte e é o juízo. Depois da morte segue-se o juízo, aonde cada um de nós iremos dar conta dos nossos atos, por palavras e por atitudes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva no canal Comunidade dos Discípulos
Ajude a palavra de Deus a alcançar outras vidas. Amém? Eu te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus e a paz do Senhor em nome de Jesus. Amém.